Quinta-feira da terceira semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Quintas-feiras e nós retomamos um velho refrão: ouvir as vozes ancestrais da Igreja. Pois é, católico, resista a essa necessidade infame de mudar. Nem que seja para o mesmo lugar, porque muitos estão mudando 6 por meia dúzia, achando que estão fazendo um grande sucesso, seja na liturgia, seja na vida espiritual, enfim, há muita renovação de superfície, que encanta, obviamente, gente superficial. Mas o que é mais grave, além dos modismos, é perder a identidade católica. Quem é o católico? O católico é alguém que vem conduzido, aliás, é uma expressão que o grande filósofo Kant gostava de usar, fio condutor. As coisas para terem lógica, e sem as coisas serem lógicas, é tudo caótico. Bem, o fio condutor. Fio condutor no trabalho, no estudo, na vida espiritual, nas relações com as pessoas. Deus é o fio condutor de todas as nossas atividades. E como ele se expressa? Ele se expressa na tradição da igreja. A primeira tradição da igreja é a Bíblia. Ali começa a tradição, porque o que Jesus disse, os apóstolos comunicaram e mandaram escrever, guardar, canonizar, para que fossem transmitidas fielmente, integral e fielmente, assim diz Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, para manter a mensagem de Cristo íntegra e perene, algo simples, transmiti-la através dos evangelhos. Mas não são os livros que transmitem, pobre Lutero. Não são os livros que transmitem, são os apóstolos que transmitem, numa sucessão infinita, constante, a sucessão apostólica. De modo que uma geração transmite a outra o que é fundamental, além das coisas, isso sim, das coisas que se renovam dentro dessa tradição. Porque quem disse que a tradição é uma carne congelada? Não. A tradição, ela está sempre se renovando, mas ela se renova a partir do que ela é, e não a partir do sabor de cada tempo. Por isso a igreja não se perde. Em meio às suas crises, em meio às dificuldades que vive como atualmente, como já viveu em outros tempos, ela não se perde. Outras instituições se perderam e até acabaram, não a Igreja Católica, porque além do mandato divino, a igreja tem um fio condutor. E nesse momento litúrgico, a igreja nos comunica a Páscoa. Nos comunica não só um evento isolado para o católico comum ou para o não católico. O Natal e a Páscoa são eventos isolados. Um no dia 25, que depois será interrompido pelo dia 31. Nós sabemos que o espírito do Natal desaparece à luz do espírito do Réveillon, como se o Natal não perpassasse o Ano Novo, aliás, o antecipasse. Assim também a Páscoa, esse ano a Páscoa foi interrompida na mente dos desatentos com o Carnaval de segunda chamada. Para muitos a Páscoa já parece longínquo, como no retrovisor de um carro que vai registrando a distância do objeto de partida. São 50 dias nos quais nós temos a deliciosa experiência de encontrar, identificar e aprender de Cristo ressuscitado, Ele mesmo.
É o segundo momento e último da maestria de Cristo. 3 anos na vida histórica dos apóstolos, e agora a história dos apóstolos foi invadida definitivamente pelo tempo escatológico, esse Jesus que está com eles no cenáculo ou à beira de um lago a pescar, quando eles vão pescar, ensinando-lhes de fato como pescar, não interessa. É o Cristo, o Eterno, que se apresenta nas vestes das quais não se liberou ao morrer e ressuscitar. É no seu corpo glorioso. Por isso vamos viajar para o segundo século cristão. Segundo, são 20 séculos, aliás, 19 séculos atrás. Da primeira apologia dos cristãos, de São Justino Mártir. A celebração da Eucaristia. A ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser àquele que, admitindo como verdadeiros nossos ensinamentos e tendo sido purificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou. Pois não é pão ou vinho comum que recebemos. Com efeito, do mesmo modo como Jesus Cristo, nosso Salvador, se fez homem pela palavra de Deus e assumiu a carne e o sangue para nossa salvação, também nos foi ensinado que o alimento sobre o qual foi pronunciada a ação de graças com as mesmas palavras de Cristo e depois de transformado, nutre nossa carne e nosso sangue. É a própria carne e o sangue de Jesus que se encarnou. Os apóstolos, em suas memórias, que chamamos evangelhos, nos transmitiram a recomendação que Jesus lhes fizera. Tendo ele tomado o pão e dado graças, disse: Fazei isso em memória de mim. Isto é o meu corpo. E tomando igualmente o cálice e dando graças, disse: Este é o meu sangue. E os deu somente a eles. Desde então, nunca mais deixamos de recordar essas coisas entre nós. Com o que possuímos, socorremos a todos os necessitados e estamos sempre unidos uns aos outros. E por todas as coisas com que nos alimentamos, bendizemos o Criador do Universo, por seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. No chamado Dia do Sol, reúnem-se em um mesmo lugar todos os que moram nas cidades ou nos campos. Leem-se as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, na medida em que o tempo permite. Terminada a leitura, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar os presentes à imitação de tão sublimes ensinamentos. Depois levantamos-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. Como já dissemos acima, ao acabarmos de rezar, apresentam-se pão, vinho e água. Então, o que preside eleva ao céu com todo o seu fervor preces e ações de graças, e o povo aclama: Amém. Em seguida, faz-se entre os presentes a distribuição e a partilha dos alimentos que foram eucaristizados, que são também enviados aos ausentes por meio dos diáconos. Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Este socorre os órfãos, as viúvas e os que por doença ou qualquer outro motivo se acham em dificuldade,
bem como os prisioneiros e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele assume o encargo de todos os necessitados. Reunimos-nos todos no dia do sol, não só porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, criou o mundo, mas também porque nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Crucificaram-no na véspera do dia de Saturno, e no dia seguinte a este, ou seja, no dia do sol, aparecendo aos seus apóstolos e discípulos, ensinou-lhes tudo o que também nós vos propusemos, como digno de consideração. Vejam que espetáculo! São Justino Mártir, em 180 depois de Cristo, nos descreve os rudimentos da missa na qual celebramos a Eucaristia, porque é dia da criação, e não só da criação, mas da nova criação, pela ressurreição de Cristo.